Bom dia! Fricção de 10 no ar. Vamos avançando a semana, hein? Hoje, dia 8 de novembro de 2023. Bem-vindo, bem-vinda a mais essa fricção. Estamos aí continuando a primeira semana, né? Finalizando, porque eu estava fazendo os arquivos até sexta-feira, mas eu estou recebendo alguns feedbacks assim, muito legais mesmo do conteúdo, né, das possibilidades que as informações logo cedinho abrem para o nosso dia. E vamos continuar, porque tem muita coisa hoje, estava olhando aqui, né? Senhorita Cássia, 4 É páginas de isso aí. conteúdo. Bora lá que temos que colocar em 15 minutos, hein? Olha a nossa grande dificuldade aí. O nosso desafio, né? Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Vamos lá, então, trazer informações sobre os indicadores econômicos. Primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre juros, né? Os juros no Brasil, para quem não está tão familiarizado assim, são definidos, a taxa Selic, a nossa taxa básica de referência, e é definida de 45 em 45 dias. Acontece que os rumores do mercado, aquilo que é dito, acaba gerando uma certa expectativa. E ontem o presidente do Banco Central, Campos Neto, declarou que o corte de juros em 0,5 pontos percentuais é um ritmo adequado para as próximas duas reuniões do Copom, ou seja, dezembro e janeiro. E isso mexeu de uma forma bastante significativa com o mercado, como nós vamos acompanhar ao longo da nossa fricção de hoje. O dólar ontem fechou em queda de 0,28%, fechando em R$ 4,87, de novo a menor cotação do último mês. A Bolsa de Valores do Brasil, Ibovespa, fechou em alta de 0,71%. A Europa em queda de 0,16%, especialmente em função dos indicadores do mercado, que não andam tão atrativos assim. Nos Estados Unidos, S&P 500 aumenta de 0,28%, sendo o sétimo pregão seguido de ganhos, né, a melhor sequência em 2 anos do indicador, e Dow Jones também fechou em alta de 0,17%. Sobre o petróleo, nós tivemos um aumento agora, hoje pela manhã, o barril do petróleo estava cotado em 0,13%, mas essa cotação é de 81 dólares e 78 centos, porque ontem, depois do meio-dia, o barril do petróleo caiu significativamente. Hoje pela manhã já começa a apresentar uma pequena recuperação. Perfeito. Na política, imposto mais alto do mundo, falamos sobre isso essa semana, e o texto está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Passando pela Constituição, né, pela comissão, ele vai diretamente para o Senado para a votação. E aí vem a questão, né, da grande pergunta. Alexandre, imposto mais alto do mundo, isso mesmo. Tem alguns especialistas falando acima de 30%. Por que eu trouxe novamente essa informação? Porque nós precisamos acompanhar, nós que somos empresários, você que é vendedor, você que hoje depende de alguma forma, né, inclusive da tributação, para ser ou não competitivo, não somente no mercado interno, mas também no mercado externo, como ontem, inclusive, trouxemos aqui várias informações aí sobre as chinesas. Então é muito importante nós acompanharmos, entendermos o movimento, para que a gente consiga, pelo menos, ter informação antecipada para construir as nossas estratégias. Minha Casa Minha Vida pode ser ampliada, pode, ainda não é uma afirmação, mas é um desejo do governo. O objetivo deles é ampliar para a renda até R$12 mil. Inclusive, o próprio Lula comentou ontem, Minha Casa Minha Vida, abre aspas, né, para ricos. Então, o objetivo é ampliar até R$12 mil de renda para acessar o Minha Casa Minha Vida. O objetivo do governo, principalmente, é interferir diretamente, né, no consumo da classe média na construção civil. Corte da internet. Presta atenção nisso também, que é muito importante, porque pode ser que o seu cliente, ou até mesmo você, se você opera hoje um provedor de internet, essa mudança é significativa para o seu negócio. Mas, de qualquer forma, podemos ter clientes usando menos redes sociais. Né? Por quê? Porque a Anatel autorizou o corte da internet para contas atrasadas, a partir de 20 dias de atraso. Nesse momento, o que acontecia aqui no Brasil? Nós tínhamos uma redução da velocidade, mas a pessoa ainda utilizava a internet. Então, a partir de agora, né, a partir da aprovação, né, nós teremos, então, não pagou, 20 dias de atraso, pode ser cortado a internet e interromper o contrato, ou seja, encerrar o contrato em 60 dias. E para finalizar a parte de política, nós temos a Haddad buscando receita. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, porque nós falamos sobre déficit e superávit, mas agora vem a questão de buscar a receita. O que é buscar a receita para o governo? O governo é um agente passivo, né? Ou seja, ele tem que esperar o mercado faturar, o agronegócio faturar, a empresa de informática faturar, o serviço, o médico, todo mundo faturar para que ele arrecade impostos. Então é uma das digamos, a predominante forma da receita do governo. E quando o Haddad fala assim, vou buscar a receita, possivelmente ele olha muito para a tributação. Por que é importante nós olharmos com carinho? Porque pode sim interferir diretamente no nosso negócio e a gente também precisa, de alguma forma, acompanhar. Cássia, por favor.
Bora lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o fluxo do dinheiro e trazendo aqui um ponto que a gente trouxe nos últimos episódios também. Bom, a blusinha da China que você compra da China pode ser do Brasil. A Shein Brasil parece não estar para brincadeira quando o assunto é acelerar o fluxo do dinheiro internamente. A companhia deseja que 85% das suas vendas sejam de produtos nacionais até 2026. Para isso, ela já investiu em várias fábricas. A gente já trouxe essa notícia aqui e também investiu 750 milhões para o desenvolvimento do seu marketplace, né? Bom, essa plataforma de vendas já representa quase 50% das vendas no Brasil e conta com mais de 1.000 lojistas cadastrados para efetivar as vendas dos seus produtos dentro da plataforma. São mais de 100 colaboradores da Shein Brasil que estão atuando, né, empenhados na construção de estratégias para fazer justamente o link entre o lojista que tem o produto para venda e conseguir fazer com que essa venda aconteça também dentro da sua plataforma. Bom, então, se você ainda não viu, em breve poderá ver no aplicativo ou no site da própria Shein, a loja brasileira que você segue no Instagram, pode ser que esteja lá também vendendo os seus produtos. Então, um pouco de atenção para esse movimento. E os bancos digitais estão ganhando cada vez mais adeptos. A Interco, que controla o Banco Inter, registrou um aumento de 62% no lucro líquido do terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre de 2023. O lucro líquido da companhia foi de 104 milhões de reais. Uma das explicações para isso foi justamente a ampliação do seu número de clientes, né? A base de clientes do Banco Inter aumentou em 1,6 milhão e foi adicionado, né, aos clientes que já existiam, batendo uma marca de quase 30 milhões de clientes. O Banco Inter acredita que essa ativação recorde de clientes só foi possível, abre aspas aqui, pelo trabalho de customização na jornada de interação com o seu cliente. E talvez, ou seja, esse processo mais customizado, um atendimento mais individualizado, talvez seja, inclusive, um dos pontos de maior crítica dos grandes bancos, né? Então, aqui nesse movimento de ver a ascensão dos bancos digitais ou o crescimento deles, a gente também percebe uma redistribuição do fluxo do dinheiro. Não são novos clientes que estão surgindo exclusivos, são clientes que já estavam aqui, dinheiro que já estava circulando numa parte dos grandes bancos e agora está redirecionado para os bancos digitais. Perfeito, Cássio. Inclusive, hoje eu farei um post no meu LinkedIn falando sobre um case de sucesso do Nubank, bem técnico, né? Para você quiser aprimorar, inclusive, o seu negócio, no sentido de experiência, que é o que a Cássio falou agora, né? Aproveitar o cliente e entregar para ele uma experiência acima para ele conseguir pagar o preço, estar junto, né? E o Banco Digital, todos eles, né? O Nubank arrastou vários bancos digitais, né? Mas todos eles, de alguma forma, trazem essa experiência embarcada. Vamos falar agora sobre agronegócio, cooperativa, inclusive, nosso grande cliente, a Cevale, né? Curto muito a cooperativa Cevale, aprendi com eles muita coisa sobre o agronegócio. Inclusive, estou voltando agora na semana que vem, salvo engano, né, para Palotina. Inclusive, em Palotina foi inaugurada, na verdade, a terceira maior esmagadora de soja do Brasil. Para você ter uma ideia, a Cevale investiu mais de R$1 bilhão para fazer essa esmagadora de sementes de soja, né, e a capacidade de processamento deles, né, dessa esmagadora específica, é de 60 mil sacas soja dia. Né? Então, cara, com certeza aí vai gerar um grande incremento, né, para a cooperativa e também para a região. Só para ter uma ideia, empregos diretos, 600 empregos diretos somente na cidade de Palotina, que é uma cidade, inclusive, de pequeno porte. Exportações de frutas no Brasil cresce 5%, né, em dinheiro, em volume, e 7% em dinheiro, ao contrário. Né, isso acumulado em 2023, comparado com o ano 2022. Só para alguns destaques aqui de forma rápida, né? Manga, incremento do valor 24%, volume 14%, limão 12%, volume 14%, melão, dinheiro 25%, e nós tivemos sem aumento de volume, né? Em valor, sem aumento de volume, e 25% no aumento. Agora eu me embananei todo aqui, mas tudo certo. Vamos lá, escrevi errado, desculpa. Uva, aumento de 55% no valor e 35% no volume. Cássia, por favor. Vamos lá falar um pouquinho sobre o varejo, né? A Magalu e a Casas Bahia respiraram um pouquinho mais aliviadas ontem, talvez. O varejo é importante a gente destacar que é um setor bastante sensível, né? Quando se trata de expectativas, porque lida justamente com as expectativas das pessoas. Quando os consumidores estão com expectativas positivas, eles tendem a consumir mais, aquecem a economia a partir das compras dos seus produtos, né? E a gente percebeu que com a queda de juros da última reunião do Copom e a sinalização dessas novas duas quedas, o varejo se animou um pouquinho com isso.
A Magazine Luiza fechou ontem o dia com uma alta no preço das suas ações de 23,78%, enquanto a Casas Bahia registrou alta de 11,76%. Mas é muito importante a gente destacar que, ainda assim, as duas empresas estão passando por um processo delicado e que elas sofreram muito no decorrer do ano. Então, essa variação nada mais é do que o incremento que teve a partir do ponto que estavam. Não quer dizer que elas estão necessariamente sendo boas opções para compra neste momento. E a Arezzo vai levar melhor nesse conjunto de empresas do varejo. Há uma máxima no mercado, né, que produtos e serviços que são bons talvez tenham mais facilidade de passar por períodos de instabilidade. E os resultados da Arezzo, que é uma marca varejista de vestuário, calçados e acessórios, podem talvez comprovar isso e trazem o reflexo dessa máxima do mercado. A companhia divulgou seu lucro líquido do terceiro trimestre e teve um incremento de 4,2% no lucro líquido em comparação ao mesmo período de 2022. Em valores monetários, o lucro foi de 107,1 milhões. E com esse resultado, a empresa anunciou a distribuição dos seus lucros de 120 milhões, ou seja, R$ 1,08 por ação. E passou, então, a ser a ação também que está sendo mais recomendada por analistas no mês de novembro. Enquanto algumas companhias estão trazendo esse resultado bastante positivo, outras nem tanto, né, Alexandre? Perfeito. Vamos falar um pouco sobre marketing de marcas e mais uma recuperação judicial, né? E o Work, inclusive tivemos também um dos diretores do WeWork Brasil, né, América Latina, que estava em Concórdia, né, no HJ Conference, e o WeWork ontem pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Né? Para ter uma ideia, o WeWork foi uma das startups mais avaliadas do mundo e era a startup mais valiosa dos Estados Unidos. Né? Neste momento, né, o último relatório do WeWork que saiu, eles tinham 777 locais disponíveis que estavam sendo locados no mundo. Né? Eles tentaram até ressignificar alguns contratos, fizeram uma grande redução, isso antes da recuperação judicial de contratos de aluguéis. Né? Lembrando que o WeWork é um cowork, é um espaço compartilhado, onde eles locam um espaço, subdividem ele e locam para outras empresas. E por causa do trabalho híbrido em vários países, que ficou um pouco mais acentuado, inclusive que as nossas regiões, automaticamente o WeWork acabou sofrendo muito com a sua receita. Para ter uma ideia, só em 2023 as suas ações desvalorizaram 98,5%. Praticamente ficaram nulas, né, em 2023. Lembrando que teve estudar um pouco a história do WeWork, inclusive virou uma série do Netflix, você vai observar que o WeWork teve vários momentos onde teve alguns percalços, inclusive de discursos do seu CEO, que é um pouco visionário, um pouco maluco, né, e que acabou afetando diretamente a operação, e também a pandemia acabou ajudando a potencializar mais ainda o problema. Mas a recuperação judicial foi só nos Estados Unidos, diferente do que nós falamos semana passada aqui do Starbucks e Subway, que foi aqui no Brasil, né? Mas é importante nós acompanharmos o movimento, porque afeta todo um mercado, uma cadeia muito inovadora. E vamos falar agora então da Shell e a transição energética, né? Lembrando, a Shell, que vende combustíveis, que a gente vê nos postos de combustíveis, mas ela fala muito sobre o quê? Não, nós vendemos energia. Então, o combustível, né, fóssil é uma maneira de nós vendermos energia. Inclusive, a Shell, ela lançou uma mini novela, que são 5 capítulos, né, que estão trazendo uma história sobre o futuro, falando sobre a transição energética, né, de alguma forma tentando simplificar, né, descomplicar como ela vai funcionar. A minissérie é chamada Caminhos do Amanhã e ela está sendo transmitida no intervalo da novela das 21 horas da TV Globo, que é chamado Terra e Paixão. Plano de publicidade do Netflix vai permitir exibição de QR Code nos anúncios. Lembrando, né, que o Netflix, né, falamos de mundo, o Netflix chegou a 15 milhões de usuários ativos com o plano de anúncio. O que é o plano de anúncio? É mais ou menos que você está no YouTube, né, se você não é um YouTube Premium, você vai ter os anúncios que vão passar a cada X tempo, né? Então o Netflix fez esse movimento também, muito quando ele apanhou um pouco lá atrás de outros streamings, e ele fez o quê? Ele conseguiu conquistar uma leva de 15 milhões de usuários, e o objetivo dele é avançar ainda mais nesse mercado. E a contrapartida, né? Como a gente sempre fala em redes sociais, quando você não paga, você é o produto, né? Então quando você não está pagando para o Netflix, você se torna um produto recebendo ali, por exemplo, comerciais. E o Netflix vai investir ainda mais nessa seara, inclusive eles estão já comunicando alguns novos modelos de formas como os anúncios vão para o ar, e uma delas é colocar o QR Code na tela. Então, digamos que apareceu lá uma blusa para você comprar, você vai fazer uma leitura do QR Code e lá você pode comprar durante um filme, né, quando você estiver assistindo lá na sua televisão, beleza?
fábrica da Cacau Show pega fogo. E eu trouxe, por que eu trouxe para esse momento aqui de marcas e também marketing, né? Porque, primeiramente, que a cadeia produtiva da Cacau Show ela vai ser afetada. Lembrando que a Cacau Show está crescendo muito, né? Então ela trabalha quase no talo de produção e entrega, né? E comercialização lá na ponta. Então, automaticamente agora, final de ano, panetone, presente, a Cacau Show é muito forte em presente, Natal, né? Pô, acredito que quase todo mundo aqui em algum momento recebeu algum tipo de presente da Cacau Show. Então, tu imagina que a fábrica pegou fogo ontem, ela tem 19% da fabricação da Cacau Show passa por ela. Então, praticamente 20%, né? Um quinto da fabricação da Cacau Show vai ser comprometido num período onde eles têm, né, que realmente gerar estoque para o final do ano. Então agora nós temos que... Eu vou acompanhar muito esse processo da Cacau Show para entender como que eles vão lidar com essa, digamos, esse revés, né, na cadeia produtiva, porque talvez eles possam nos ensinar muito. O Alexandre é um cara muito inteligente, né? O Alexandre dono da Cacau Show, né? Não eu, óbvio. E é um cara que talvez vai nos ensinar muito nesse momento. Ontem ele fez um vídeo no LinkedIn, inclusive eu peguei essa informação de 19% num vídeo que ele fez no LinkedIn, pedindo calma, cautela, que eles vão acertar todos os pontos de distribuição, pediu para o franqueado não ficar preocupado, vai dar tudo certo no final. Cássia, por favor. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar em fake news, né, e como elas podem impactar negativamente em diversos cenários. Agora vamos imaginar um pouco sobre isso num cenário internacional. Os Estados Unidos estão acusando a Rússia de produzir e disseminar informações falsas sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Departamento de Estado americano, o teor dessa desinformação que está sendo disseminada visa passar justamente uma imagem mais positiva da Rússia e, atrelada a isso, uma imagem também de que a guerra é algo justo e também ameaças contra a imagem norte-americana. O alvo tem sido especialmente países latino-americanos, incluindo o Brasil. E esse movimento ele é interessante, né, para que a gente possa ficar cada vez mais atentos, porque nem tudo aquilo que está na internet é de fato real, mas também para a gente observar o quanto isso foge, talvez, da esfera individual e já estamos tratando fake news num ambiente político. Para a gente ter uma ideia, essa fake news que está sendo, essa acusação dos Estados Unidos contra a Rússia, envolve, inclusive, um esquema bastante grande de profissionais que atuam na imprensa. Então, esses profissionais têm, segundo os Estados Unidos, obviamente, têm redigido informações falsas e utilizado os meios de comunicação tradicionais para trazer isso de uma forma mais, que passe mais credibilidade para quem está lendo. Então, é como se a gente fosse acessar um jornal de circulação local, fosse ler uma matéria e fosse ser induzido, né, a essa percepção sobre a guerra e sobre o posicionamento da Rússia. Bom, e a guerra da Rússia e Ucrânia, será que segue para 2024? A princípio, parece que as economias, ou que os dois países envolvidos, diretamente envolvidos, estão se preparando para isso, sim. O Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, propôs ontem, né, prorrogar até 2024 a suspensão da exportação de gás natural. O objetivo é que manter o mercado interno abastecido. Essa suspensão havia acontecido num primeiro momento, na primeira invasão da Rússia à Ucrânia, foi estendido por 2023 e agora, nas projeções para os próximos 6 meses, foi tratado esse assunto de novo, dizendo que, olha, vamos ter cautela e vamos fechar um pouco o mercado à exportação desse produto. O impacto da decisão, obviamente, recai sobre a oferta internacional do produto, né, que acaba abastecendo especialmente a Europa e provocou no passado bastante prejuízos com relação à falta desse produto. Perfeito, Cássia, caminhando para o nosso fim, né? Só para dar um fecho da guerra, com certeza, todos os relatórios, ontem eu estava vendo um relatório sobre relatórios, né? E tem um cara falando sobre os relatórios do mundo, né? Falando principalmente dos bancos centrais, que a palavra incerteza, o volume de vezes que a palavra incerteza aparece nos relatórios é impressionante. Inclusive no Brasil, o próprio relatório do Copom, né? A palavra incerteza, o que é incerteza? É olhar para o futuro e falar assim, tá, eu não sei o que vai acontecer no médio e longo prazo, então eu estou decidindo o presente. E isso é muito difícil para nós, como estrategistas, quando tu para na mesa agora para você criar uma projeção para 2024. Né? Então tu chega lá, pô, eu vou olhar um cenário onde a incerteza ela predomina. Inclusive a gente pode até fazer um Fricção de Ideias especial aí para falar um pouquinho mais sobre, né, sobre a incerteza, sobre esses ingredientes que vão penalizar muitos planejamentos estratégicos 24. Eu vejo muitas empresas falando só de semestre já, nem falando mais de ano, assim, para fazer uma análise um pouco mais minuciosa do semestre, depois fazer um review, né, e assim por diante. E até porque as economias já têm sinalizado para isso, né? A gente já falou aqui no Fricção
que o orçamento da Rússia, por exemplo, já está definido um orçamento maior do que era para guerra. Então, o orçamento da defesa já está maior do que estava previsto. Então, sim, a gente tem bastante sinais de que a incerteza vai permanecer. E para a gente caminhar para o nosso fim, é importante a gente entender, né, que se os países começarem a se endividar, né, inclusive, por exemplo, a Rússia, né, não tem almoço grátis, né? De onde vai tirar o dinheiro? Tem que criar dívida, como a gente falou aqui do Brasil, o superávit e o déficit, né? Se falta dinheiro, de alguma forma, né, tem que buscar dinheiro no mercado, né, aumentando as dívidas, né? Mas, de qualquer forma, né, Cássio, vamos agradecer a galera. Muitíssimo obrigado por vocês estarem conosco. Muito fluido hoje, foi muito legal. E amanhã voltamos com fricção de ideias, sua análise de mercado diária, com foco em economia, marketing, vendas, varejo, marcas e assim por diante. É isso aí, pessoal. Amanhã a gente está aqui. Compartilhem, né, o link aqui com outras pessoas para que a gente possa multiplicar o nosso conteúdo. Um abraço, galera. Valeu!